Quando você vive sozinho e não pode contar com ninguém. É um baita trabalho para uma só pessoa. É muito esforço. Sua força de vontade é o único meio de alcançar suas metas. É sempre um desafio maior fazer as coisas sozinho, mas a recompensa é saber que você consegue. Não é um lugar fácil de viver, mas você consegue encontrar o que precisa para sobreviver. A Terra proverá para você. Sobrevivendo abaixo de zero. Episódio inédito. Sábado, no History. Nem todos sabem, mas formas de vida alienígena já fizeram contato. E não vieram em paz. Alienígenas do Passado, episódios inéditos. Sábado às 10h20 da noite. Disponível também no History Play e History On Demand. Sabe aquela visita que dá opinião em tudo? O nome da loja vai mudar. Precisamos melhorar o logo, precisamos de embalagem. Não gostei. Aqui, não. Mas que no fim sempre tem razão? Olá. Esse é o Marcos. Ficou tão lindo. Muito obrigada. De verdade. Obrigado por vir. Você é ótimo. De terça a sexta, O Sócio, às 7 da noite, no History. Diz a lenda que um homem poderoso tinha o poder de alterar a realidade com suas histórias. Suas histórias estranhas foram capazes de confundir até as mentes mais sábias. Agora estamos todos sob o seu domínio. Sábado. A natureza cobra caro. E eles estão dispostos a pagar o preço. Eu sinto que a vida está sendo sugada para fora de mim. Em Sozinhos e sobrevivendo abaixo de zero. Não há muitos lugares onde se pode viver assim. Eles vivem tudo ao extremo. Liberdade! Sábados de sobrevivência. A partir das 7h50 da noite. No History. Nesse ramo, os itens pequenos são importantes. E aqui tem um monte deles. Esses não são sapatos comuns. Olha isso, Frank. Vem ver. O sapato do Frank Sinatra, cara. São os sapatos. Strangers in the night. E essa não é só uma medalha enferrujada. Oh, cara. Medalhinha do Elvis Presley É a medalha. E pensa só, você usando o sapato do Frank Sinatra e isso aqui... Precisar de guarda-costas. Eles não são meros colecionadores. Olha aqui, Star Trek. Harlem Globetrotters. Muhammad Ali. Eu prefiro as panteras, sabe? São os caçadores de relíquias. Episódios inéditos. Toda segunda, às 8h40 da noite. Disponível também no History Play e History On Demand. Será que essa ilha do Canadá esconde mesmo algum tesouro? O que pode ser tão valioso a esse ponto? Alienígenas, piratas, aventureiros. Quem teria deixado as pistas para trás? Se nada for descoberto até agora, então essa maldição é um mito. Mas e se não for? A Maldição de Oak Island. No History. As pessoas se importam com a verdade? A gente não está sendo mais... Existe uma coisa que se chama o viés de confirmação. A notícia falsa, ela dialoga com os nossos desejos. Que a verdade dói. A mentira sempre fez parte do jogo político.
imagens fora de contexto, manipulação de fotografias. Um fenômeno que é ampliado pelo uso das redes. Cada um de nós é uma mídia. No momento da hiperpolarização, os dois lados eles estão praticando o mesmo tipo de erro. E a gente também está destruindo a democracia. A Verdade da Mentira. Especial. Estreia domingo, 8 de novembro, às 8h45. Uma produção original do History. A famosa canção de aniversário deles. Parabéns! Não é todo dia que comemoramos 20 anos. Yes! Nesse tempo todo cabe muita história. Conquistas inesquecíveis. Jeitos diferentes de ver o mundo. Ele é uma figura ímpar. Tudo aqui vai mudar. Todas as coisas. E muita novidade. Pensando bem, comemorar 20 anos é uma baita experiência. Feliz aniversário. Ele sim sabe o que tá falando. Que legal. Bom dia, bem-vindos à primeira coletiva de imprensa do History, aqui no Brasil, para apresentar a estreia inédita do Guia Politicamente Incorreto, temporada 2. E que melhor para falar de nossa nova produção original que nosso gerente-geral do E&I Brasil, Raul Costa Jr. Bom dia, Raul. Desculpa. Bom dia a todos. Obrigado por a sua participação nessa nossa coletiva de imprensa. Como o César disse, a proposta aqui é estar apresentando para vocês a nova produção original do Brasil. Como todos sabem, agora em outubro, o History começou a celebrar os seus 20 anos aqui no Brasil. E durante todo esse tempo, nós temos mantido muito forte a nossa proposta de fazer com que o History seja o canal que explora os diferentes acontecimentos da nossa história, levando conhecimento e entendimento desses momentos. E isso foi sempre feito falando a respeito do mundo, mas por que não também do Brasil? Daí é que vem a importância das produções originais que temos feito aqui. Não só para criar essa conexão com a nossa audiência local, mas também tendo a possibilidade de levar a história do Brasil ao redor do mundo. A série Politicamente Correto, Guia Politicamente Correto, já faz parte desse nosso portfólio de produções originais. A primeira temporada ela foi lançada em 2017 e agora a gente vem com essa segunda temporada apresentando novas histórias e novos personagens, numa perspectiva um pouco diferente do que a gente aprendeu na escola. E para isso é que contamos muito com a contribuição de historiadores e especialistas brasileiros para nos trazer um pouco mais de entendimento desses momentos. Essa segunda temporada traz 8 episódios que vão contar diferentes partes da nossa história, que vão desde a abolição da escravatura até a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Então, para que vocês entendam um pouquinho, sintam um pouquinho o que queremos apresentar através dessa produção, eu gostaria de apresentar para vocês um trailer. Ele é uma figura ímpar, uma peça rara. Eu sou o Eduardo Bueno, jornalista e escritor, e vou apresentar a segunda temporada do Guia Politicamente Incorreto. A participação brasileira na guerra é um ponto fora da curva na história nacional. Os alemães estavam lá, era a terceira ou quarta linha. Os brasileiros eram inferiores ainda. Polêmicas, alfinetadas e aquele lado da história que quase ninguém conhece. E de um jeito que você só vê aqui. Porque a maior preocupação não era mais com a guerra, era com a divisão do bolo depois. Guia Politicamente Incorreto. Nova temporada. Estreia no History. Já tô ficando até nervoso, porque parece que a estreia tá vindo. Nossa, eu acho que Eduardo Bueno não somente vai ficar nervoso, vai ficar lindo, ou quase lindo.
no History, como apresentador do History, do Guia Politicamente Incorreto, temporada 2. Você queria apresentar a ele? Sim, sem dúvida. Acho que para a gente ir um pouquinho mais a fundo, entender um pouquinho mais tudo que nós queremos apresentar com essa série, ninguém melhor do que o nosso amigo e o nosso grande apresentador, Eduardo Bueno. Esse é Eduardo Bueno. Se você gosta de história, já deve ter visto ele por aí. E por aqui também. We're all human and we all have an asshole. Alguns dizem que ele é uma figura ímpar. Uma peça rara. Uma criatura que também é criador. Jornalista, tradutor e escritor com 1 milhão de exemplares vendidos. Seus livros atraíram muita gente para a história. Uma paixão que ele também levou para o YouTube. Eduardo Bueno? Sim, sou eu mesmo. Agora, ele está de olho no posto mais cobiçado da atualidade. O de apresentador da série Guia Politicamente Incorreto. Veja o teste de câmera que fizemos para saber se Eduardo Bueno está qualificado ou não para a missão de comandar a 2ª temporada da série. Bueno, por que você deve apresentar a série? Porque eu sou rebelde, porque eu sou indomável, eu sou indômito. E porque o politicamente correto sempre foi muito chato, né? Mas acontece que o politicamente incorreto andou endireitando demais, né? Porque eu amo história. E acho que quem estuda história está mais preparado para enfrentar o mundo. E nesse mundo ridiculamente dividido entre esquerda e direita, o que importa mesmo é saber se as coisas estão indo para cima ou para baixo. E como eu acho que o mundo anda em baixa, eu quero jogar a história lá para cima, para ver se ela te ilumina. Peraí, só tem ele! Aprovado mesmo, Eduardo. Bueno, você tem 33 livros. Você tem mais de 1 milhão de livros vendidos. Você é um apaixonado do History e da história. Mas eu lembro das palavras de você quando você fala: a escola ensina e você aprende. Quão correto ou incorreto é o que você aprendeu no Brasil, na escola? Bom dia, César. Bom dia, Raul. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui. Primeiro, você vê, 20 anos do History, né? Eu me lembro exatamente o dia em que eu estava num hotel em São Paulo, naquela solidão que só os hotéis podem ter, zapeando, vi um canal só de história. Eu disse, eu nunca vou assinar esse canal, porque senão eu vou passar 24 horas por dia vendo. Pois bem, eu assinei o canal, eu adoro o canal, eu sempre acreditei que a história não podia ficar só aprisionada dentro da sala de aula. É claro que o que a gente aprende na escola tem o seu valor, teve o seu valor, embora, óbvio, sempre tenha tido, porque a história sempre foi ideológica. Então, essa história, escola sem partido, escola com partido, sempre foi ideológica e sempre foi uma visão parcial, fragmentada. E eu sempre achei que o lugar da história era nas discussões, na vida real, com as pessoas vibrando, com as pessoas querendo saber mais história para construir um mundo melhor. Eu mantenho tudo aquilo que eu falei naquela abertura ali, que, claro, é uma abertura jocosa, é irônica, é debochada, mas é verdadeira. Eu sou um rebelde, o mundo está polarizado de um jeito ridículo e o que interessa é saber se ele está indo para frente e não para trás, se ele está indo para cima ou se ele está sendo jogando para baixo. E isso, o History Channel, a discussão da história e essa série vem buscar. A gente quer discutir, só que discutir com conteúdo, discutir de verdade. Não é polêmica vazia, é polêmica genuína no sentido da discussão. Achamos que History é entretenimento feito história ou história feita entretenimento. Uma das coisas que você sempre falou que você gosta demais é a Segunda Guerra Mundial. Então, se você tem que selecionar ou escolher um segmento ou capítulo especial ou favorito de você do Guia Politicamente Incorreto 2, qual seria esse capítulo? Você já escolheu por mim, César, é isso mesmo. A Segunda Guerra Mundial são 8 episódios, né? A série são 8 episódios, muito legais todos. Mas a Segunda Guerra ela é muito reveladora, porque é um momento no qual o Brasil não apenas se moderniza de fato, como o Brasil se vincula diretamente aos Estados Unidos para o bem e para o mal, mais para o bem nesse caso, e ainda por cima, em função de ter lutado na Europa pela democracia, contra o nazifascismo, que aliás,
né? A ameaça nazifascista, de vez em quando, ainda volta por aí, né? Então é um momento chave da história do Brasil e é um momento bem legal, porque, além de tudo, tem gente que até hoje fala mal do exército brasileiro lá na Itália. Então a gente quer discutir, afinal, o exército foi importante ou não foi? É claro que foi, né? Vamos assistir um vídeo. Mas você não esqueceu, né, que durante a guerra o presidente do Brasil era o Getúlio Vargas. E ele já estava no poder há 15 anos, sem nunca ter sido eleito. Ou seja, era uma ditadura. E isso era uma contradição, porque na Europa os soldados brasileiros haviam lutado a favor da democracia e da liberdade. Então o Getúlio, que de bobo não tinha nada, temia que a volta da FEB ao Brasil aumentasse as pressões sobre ele. E tratou de acabar com a FEB antes mesmo que ela desembarcasse no Rio. Havia uma contradição evidente entre um ditador que flertou com o nazismo e o fascismo e a virada de casaca dele de se aliar às potências liberais democráticas e inclusive de enviar soldados. Isso teve consequências políticas no Brasil importantíssimas. Uma parte da redemocratização em 45 da saída do Estado Novo e a redemocratização brasileira tem a ver com essa percepção que não é possível tolerar um ditador como Vargas, endeusado hoje por uma parte das pessoas que se esquecem com notável facilidade com quem é que ele flertava em 37, 38, 39. Os pracinhas arriscaram a sua vida na Itália e a presença deles na Europa trouxe muitos benefícios para o Brasil. Mas depois de toda a festa pelo retorno, com que moeda o Brasil pagou o esforço dos seus heróis? Mas falar do história do Brasil e falar de guia politicamente incorreto sem falar de controvérsia não é falar. Então vamos a convidar para criar uma controvérsia com Eduardo Bueno a nosso cientista histórico, Aurélio Lynch. Christian Lynch. Desculpa, Christian Lynch. Vou botar o nome desse pro meu filho. Então, gente, é uma felicidade estar com vocês aqui também, né? A Aurélia que está fora aqui, Raul, César, Eduardo, né? Eu acho que eu estou muito contente de estar aqui com vocês mesmo nesse lançamento da segunda temporada do Guia History, porque o que acontece, né? O Eduardo já disse que quando apareceu, o canal chegou aqui no Brasil, já era uma coisa maravilhosa, né? Para quem gosta de história, como eu gosto desde criança, eu aprendi a ler lendo história, né? E mais ainda quando se trata da história voltada para a América Latina e, sendo eu brasileiro, por causa do Brasil. Né? Então, aí é uma festa. Assim, por que acontece, na verdade? Eu não sei bem como é que é nos outros países, né? Quer dizer, faço uma boa ideia, mas o problema no Brasil é o seguinte. Não, acho que na América Latina, de um modo geral, a América Latina se percebe sempre, tradicionalmente, como se fosse um lugar atrasado, em que o passado é um repositório de problemas. Aí, quando você vai para a história é para ficar procurando culpados pelos nossos problemas, entendeu? Então, a gente não valoriza a história. Exatamente, a chegada do History e essa segunda temporada, a ênfase que o History tem dado na América Latina e a ênfase que ele tem dado no Brasil é para ser saudada exatamente para tentar mostrar a história de uma maneira que não é simplesmente caçar os males da história, olhar a história de maneira depreciativa e muito menos ficar caçando culpados, porque a nossa história acaba sendo, na verdade, uma caça aos culpados, entendeu? Então, o que acontece? O passado, acho que isso a temporada está mostrando bem, o passado é tão complicado quanto o presente. A gente acha o presente complicado, a gente acha o presente polarizado. O presente sempre foi polarizado, inclusive quando ele era passado, né? Então, o que acontece? Eu acho que essa temporada está mostrando isso. Ela está mostrando essa dificuldade, está mostrando como é que tem diferentes narrativas, como é que tem diferentes pontos de vista. E isso complexifica a visão que a gente tem do passado. E a gente supera, então, essa visão da história como um negócio de caçar culpados ou de mostrar problemas, né? Ou só para falar de problemas, pontos de vista, e para falar de pontos de vista, e para comparar pontos de vista ou perspectivas e generar um pouco de controvérsia, vamos apresentar um clipe para vocês de a Princesa Isabel, essa princesa que conseguiu liberar a todos os escravos do Brasil. A escola ensinou e você aprendeu. A Princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil. Não, mas isso está só meio certo.
Porque, na verdade, ela foi articuladora de uma manobra política que permitiu a aprovação da Lei Áurea pelo parlamento. Então, a pergunta que cabe agora é: a princesa Isabel foi a única responsável por tudo isso? Ou sem ela, a escravidão não teria acabado em maio de 1888? Desde a década de 70 do século passado, do século XX, a gente tem uma historiografia que vem desconstruindo essa ideia da princesa Isabel como a redentora dos negros, a ideia de que a população negra tem uma tutora. Como na época da escravidão, que os libertos continuavam, eram libertos, mas continuavam sendo deferente ao ex-senhor. A gente tem que atribuir o fim da escravidão ao movimento abolicionista, ao José do Patrocínio, ao Joaquim Nabuco, ao Luiz da Gama, um tempo antes. Pequenas sociedades de negros, sociedades libertadoras que conseguiram mudar a opinião pública a favor da abolição. Agora, Eduardo, o que você opina deste capítulo da história do Brasil? Veja só, César, como falou o Christian, a nossa tendência é achar que o mundo de hoje está polarizado, porque ele está polarizado. Mas quando você reflete, por exemplo, sobre o período da abolição que rachou o Brasil, porque sim, havia aqueles que defendiam a escravidão. É bom ficar claro que sempre houve defensores da escravidão e, de certa forma, ainda usar. E era esse confronto numa sociedade civil rachada. E aí hoje, a gente discute um tema, o racismo estrutural no Brasil, o fato do Brasil ter sido o último país digno do mundo a abolir a escravidão, o fato do Brasil ter sido o país que recebeu o maior número de escravos ao longo da história na humanidade, tudo isso está vivo ainda, isso ainda não é passado, isso é um presente fervilhante, intenso, que influencia diretamente na nossa vida. Então, é um tema que você pode ver com o olhar do entretenimento, sim, porque a gente também não quer demonizar o entretenimento, não, sabe, entretenimento pode ser diversão, pode ser um programa de televisão. Ao mesmo tempo, é necessário que seja, e nesse caso um programa que busca reflexão. Você refletir como é que o Brasil de hoje começou lá no passado. Então, que tema pode ser mais candente do que a questão racial e do racismo estrutural e da abolição da escravatura no Brasil? Não tem. Esse é o tema mais intenso de todos que o Brasil ainda vive hoje. Tinha que estar na série, e ele está na série. Christian, qual é a sua opinião? Na verdade, eu tenho a mesma opinião dele. A questão da princesa Isabel, ela remete, na verdade, ela abre a velha chaga do Brasil, que é a profunda desigualdade social que existe entre nós, a América Latina de um modo geral, mas ela é uma marca também em países como o Brasil, onde a escravidão durou muito tempo e ela foi muito profunda, ela modelou uma maneira de ser da sociedade brasileira. Então, é um tema que não passa nunca. E aí, na verdade, voltando a um pouco que eu estava dizendo antes, existe uma certa briga de narrativas sobre quem foram os responsáveis por abolir a escravidão ou mantê-las por tanto tempo. E aí tem eu acho que o programa mostra muito bem, e equilibra muito bem, na verdade, essa distribuição das responsabilidades positivas e negativas também. Entendeu? Então, por isso, eu acho que ele é um dos pontos altos da série. Obrigado por sua opinião. Agora, para falar dos valores de produção e o conteúdo histórico desta série inédita, vamos a convidar a Aurélio Figueiredo, do Estúdio Fly. Ele é roteirista e produtor. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, essa série, depois de falar do Christian, depois que o Bueno e o Christian falaram, fica difícil falar alguma coisa a mais, São grandes referências. O que eu posso falar sobre essa segunda temporada é que a gente teve um cuidado muito grande com a informação histórica academicamente debatida, tanto é que os episódios todos foram aprovados pelo Bueno, pelo Christian. E outro ponto interessante também, que eu gosto de frisar bastante, é que a gente buscou uma diversidade muito grande de pessoas entrevistadas, especialistas entrevistados ao longo da série. Um exemplo, para falar sobre a princesa Isabel, a abolição da escravatura, a gente precisava ouvir historiadores negros. A gente fez questão disso, porque
Não é um assunto que envolve a população negra, então a gente tem que ouvir especialistas da população negra a respeito. Outro ponto interessante nos episódios sobre jesuítas e bandeirantes, a gente fez questão de ouvir um padre jesuíta e um escritor indígena. Então, são 2 pontos interessantes que eu friso bastante. Muito obrigado. Agora, se todo mundo concorda comigo, vamos a ir diretamente à coletiva de imprensa. Marco, eu preciso da sua ajuda para fazer as perguntas de parte dos jornalistas, dos médios convidados e conseguir as respostas de todos os panelistas do History. Marco, você está pronto? César, aquí estoy yo, si no. Ok, vamos. Sí, ¿algún periodista, jornalista que quisiera preguntar? Luciano, abre tu micrófono y arranca. Bom dia, gente. A minha pergunta a primeira temporada foi bastante controversa, digamos, né? Eu queria saber do Raul que tipo de cuidado ele tomou, enfim, como supervisor do grupo, para se afastar desses problemas, e também do Bueno e do Christian, o que eles pediram, enfim, quais foram as solicitações deles para associarem os nomes deles a esse programa nessa nova temporada, porque está se falando muito de nova estrutura, novo formato, então queria saber o que mudou para se afastar dos problemas da primeira temporada e o que o Christian e o Bueno pediram para participar. Perfeito. Oi, Luciano, bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigado pela pergunta. Sim, isso foi um fato que nós enfrentamos com relação à primeira temporada, porém, naquela época, o que nós quisemos foi frisar claramente que o nosso papel sempre é de apresentar os fatos, de apresentar as informações, nunca assumindo uma posição de um lado ou outro. Mas a realidade é que algumas pessoas sentiram que houve uma certa tendência. Então, como aprendizado disso, os cuidados que nós tomamos para essa segunda temporada foi exatamente de encontrar mais esse equilíbrio, digamos assim, de diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. Mas volto a frisar para você, o nosso papel aqui sempre é de buscar a informação, de trazer os fatos, de deixar com que a audiência tenha em mãos tudo o que ele precisa ter para entender e tomar a sua opinião com relação aos assuntos que são apresentados. Eduardo? Então, Segunda parte é para você. Eu realmente, sim, quando eu fui convidado, eu realmente me preocupei, a pergunta é ótima, porque aquela primeira temporada tinha tomado uma pecha de direita. Eu acho que era uma acusação um tanto injusta. Eu acho que, claro, que o Guia Politicamente Correto, que a própria obra do Leandro Narlock pode ter, digamos, um verniz de direita. Mas o que aconteceu foi que historiadores que eu respeito, e não apenas respeito, sou amigo, Lira Neto, Lili Schwartz, não quiseram participar da série. Eu respeito a posição deles, mas eu acho que ela foi um equívoco, porque o History estava dando voz a eles. E o programa em si não era de direita, nunca foi de direita. Era um programa, sim, queria controvérsia, queria buscar a polêmica, e como que é ainda agora, mas eu acredito que é uma controvérsia de ideias, um debate, né? Então, quando eu fui convidado, eu que sempre gostei do History, já tinha trabalhado por History, eu disse, olha, se a gente mantiver e ainda ter ainda mais cuidado em ouvir lados, digamos, conflitantes ou então controversos, eu estou dentro. Né? E eu acho que em nenhum momento a gente pode, nessa polarização de esquerda ou direita, entrar nessa história. Eu jamais participaria de um programa de direita, jamais. Mas eu quero dizer também que eu jamais participaria de um programa de esquerda no sentido pleno de esquerda. Até posso ter um viés, como todo aquele que estuda sociologia, história, um pouco mais gentil, uma coisa de esquerda, né? Mas eu não participaria de um programa de esquerda. E eu não acho que esse programa seja de esquerda ou de direita. Como eu falei na chamada, eu acho que esse programa, essa série, está procurando ver o que joga o Brasil para cima e o que o atira para baixo. E tem muita coisa tirando o Brasil para baixo. O Visto joga o Brasil para cima. Perfeito. A seguinte pergunta, por favor.
Marco, Oi. assim te pergunto, por favor. Olá, pessoal. Desculpa, eu perdi a conexão bem na hora que você estava me chamando, Lady Murphy. Então, de novo, bom dia a todos. Obrigado pela presença. E a Simone Militic quer fazer uma pergunta. Simone, está com você. Obrigada, Marcos. Bom dia, gente. A minha pergunta se refere à produção, se ela tinha sido feita antes desse período de pandemia, se vocês chegaram a gravar com os convidados depois, como que afetou aí a produção esse período estranho que a gente está vivendo aqui em 2020? Ok, eu posso responder um pouco. Na verdade, a gente começou essa produção antes, né, de toda essa situação da pandemia. Ela, na verdade, nos pegou num processo mais final de produção. Então, quer dizer, a gente já tinha gravado as entrevistas antes, tinha algumas novas entrevistas que a gente precisaria fazer, algumas cenas, outras que a gente deveria produzir, que tivemos aí, então, que nos adaptar um pouco a esse novo contexto. Mas o Aurélio pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Eu não vejo que a situação que essa pandemia nos causou afetou em nada a qualidade da produção, como a gente estava prevendo originalmente. Tivemos, sim, que nos adaptar em algumas coisas, mas ele vem com o mesmo padrão de todas as produções que o History costuma fazer. E de parte da produtora, Aurélio? Toda a captação até janeiro deste ano, captação externa em estúdio. Então, o que ficou faltando na parte de finalização foram algumas captações com atores que a gente, infelizmente, não pôde fazer por conta da pandemia. Perfeito. Então, Marco, você está pronto com a seguinte pergunta? Sim, agora vou convidar a Tony Góes, da Folha de São Paulo. Tony, é com você agora. Alô? Eu acho que o Tony não está pronto. Então eu vou chamar... não, já estou aqui. Alô. Tá aí? Tony sempre está pronto. Eu achei que eu tinha unmuted e pelo jeito não tinha. A minha pergunta é para o Eduardo e para todo mundo, na verdade. O canal History acabou de exibir uma minissérie sobre a participação da América Latina na Segunda Guerra Mundial. E havia, claro, alguns episódios sobre o Brasil. Estou vendo agora também que a participação do Brasil na Segunda Guerra vai ser assunto dessa segunda temporada. Por que, de repente, esse interesse? De onde surgiu? Isso foi um briefing do canal para o Peninha que sugeriu? De onde que veio? Porque esse é um assunto que me interessa particularmente. Meu pai lutou na Segunda Guerra. Meu pai foi pracinha. E eu sempre me chocou muito a ausência da Segunda Guerra no imaginário brasileiro. A gente quase não tem filmes, por exemplo, de ficção ou mesmo documentários sobre o Brasil na Segunda Guerra. E é uma participação boa, o Brasil lutou bem, o Brasil ganhou, quer dizer, parece até que houve uma operação que é uma coisa boa do Exército, inclusive. Então, o que vocês atribuem esse ressurgimento do interesse pelo Brasil na Segunda Guerra, inclusive no momento que os militares estão de volta ao poder? Posso começar? Oi, Raul. Oi, Tony, como vai? Tempo que a gente não se vê. Tony, respondendo a sua pergunta, eu acho que é importante a gente lembrar duas coisas. Primeiro, esse não é o primeiro ano que o History Brasil vem abordando a participação do Exército Brasileiro na guerra. No ano passado, quando nós tivemos uma data comemorativa, nós trouxemos três especiais, 3 séries, contando um pouco a história dos pracinhas, todo o processo, como foi de preparação do Exército, o envio das tropas, o que eles passaram lá. Tivemos a oportunidade de ver muitos desses personagens contando de própria voz a sua história. Mas de qualquer forma, Raul, acho que é o mesmo fenômeno, que é o ano passado para cá. Assim, eu digo, antigamente não havia... Não, então, mas eu acho que a gente não pode descartar, Tony, o fato também que nós estamos vivendo um momento de celebração
do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos muito também trabalhando com esse, digamos assim, um cronograma dos eventos. E aí se torna a oportunidade de a gente trazer à tona toda essa informação, todo esse conteúdo. Então, como eu disse, começamos o ano passado com essas três séries que nós exibimos no canal. E esse ano, também com a celebração de 75 anos do final da guerra, no qual o Brasil completou 70 anos, digamos assim, nós tivemos essas duas produções, uma, como você comentou, abordando não simplesmente o Brasil, mas como foi toda a participação da América Latina na Segunda Guerra, no qual as pessoas não tinham tanta informação, não tinham tanto detalhe, né, do que foi o México tão importante na questão de abastecimento de combustível nas companhias aéreas, e aí passamos um pouco pelo Brasil. E agora, nesse episódio, a gente achou que... Não achou, a gente sabe que foi importante esse momento na história do Brasil. Então, é um capítulo que se soma, digamos assim, a todos os outros que exploram diferentes anos, diferentes momentos da história do Brasil. Então, acho que aqui o que eu quero deixar claro é o seguinte: o interesse sempre existiu. O interesse a gente sempre explorou quando foi possível. Talvez tenha ficado um pouco mais explícito esse momento, não pelo contexto que nós estamos vivendo politicamente, mas o quanto esse momento foi importante na história, né? Na história do mundo e na história do Brasil. Eduardo? E eu gostaria de completar dizendo que esse é um momento luminoso do Exército Brasileiro e é um momento que a gente não pode esquecer, porque a tradição do Exército Brasileiro é legalista. O Exército Brasileiro nunca foi golpista. Todas as vezes que o Exército Brasileiro saiu da caserna para dar um golpe, ele foi instigado por porções da sociedade civil que foram lá provocá-lo para dar o golpe. Nesse momento específico, além do Exército Brasileiro cumprir a sua função digna de lutar pela liberdade, pelos direitos civis, contra o maior totalitarismo que já existiu, o nazifascismo, quando ele volta, ele também é o articulador, claro, com todos aqueles volteios tipicamente brasileiros, né, de uma volta à democracia. O Dutra, o Marechal Dutra, foi um militar eleito, o segundo militar eleito da história do Brasil. O primeiro é o Hermes da Fonseca, que foi eleito, né, em 1910. Depois o Dutra, eleito. E é o Dutra que coordena a Constituição de 1946. E é o Dutra que encaminha uma normalização que depois propiciaria a volta do Getúlio. Então é um exército que luta pela luz, um exército legalista. E é bom a gente manter o Exército Brasileiro atento à sua própria história. A sociedade civil brasileira deve saber disso e o próprio Exército não deve esquecer. A tradição é legalista e nós estamos do lado do Exército legalista. Agora, Cristiano, queria falar. Mas eu queria dar um pitaco, porque eu acho que tem um fundo na pergunta do Tony que eu acho que eu peguei. É assim, num país que acha que a história não passa de um repositório de mazelas, a gente tende a desvalorizar a nossa participação, o que a gente fez demais, e achar que a gente está periférico no mundo, que a gente não participa de nada do que acontece da história universal, ou, como a gente aprende na na escola, história geral. Né? O fato do Brasil, a participação que o Brasil teve na suposta história geral, da qual a gente está sempre excluído, foi a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial é um assunto que atrai interesse de todos os historiadores, de todos os públicos, de todas as partes, de todos os tempos, desde que a guerra começou, nem que ela acabou. Né? Então, o que aconteceu? E no Brasil, a gente tende a diminuir isso. O Brasil na guerra como se fosse assim, foi só um de coitados que não sabiam para onde é que estavam indo, para Getúlio conseguir fazer volta redonda. Ou então eles ficam desvalorizando a participação do Brasil na guerra. Eu acho que esse episódio, a importância dele reside no fato de tentar resgatar esse episódio. Né? Não necessariamente para fazer ufanismo, mas para mostrar, na verdade, que nós participamos da história geral do mundo. A gente não está isolado num canto, no fim do mundo. Tá? E que a gente até que fez bonito lá, não foi? Muito obrigado. Melhor que a Argentina. Agora... Melhor que a Argentina, só para manter a provocação, já que temos argentinos aqui. Embora todo mundo saiba que o Maradona
Pelé, todo mundo sabe que o Maradona foi melhor que o Pelé. Mas na Segunda Guerra, o Brasil foi bem melhor que a Argentina, César. Obrigado, Eduardo. Sempre tão lindo ele. Agora vamos a Marcos e mais perguntas jornalistas. Agora eu convido a Rocio Escapolan, do Newsline Report. Ela tem uma pergunta. Rocio? Buen día. Hola. Mi pregunta era para Raúl y era saber qué valor y qué diferencial le agrega esta nueva temporada a la oferta de History Brasil. Bom dia, obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, como eu comentei no começo dessa conversa, nossa preocupação é sempre de agregar à nossa audiência mais sobre a nossa história. Né? O History já vem historicamente construindo esse entendimento e essa percepção como um canal que realmente vai a fundo, buscando a informação, buscando os dados que fizeram parte da nossa história. E para nós termos a oportunidade de abrir dentro do nosso canal a colocação de programas que vão mais a fundo do que aconteceu na nossa história é muito importante. Como eu comentei, esse digamos assim, um dos valores muito fortes que a gente tem construído com a audiência local, que não é simplesmente falar sobre o mundo, mas também falar sobre o Brasil. E a gente tem percebido que toda vez que a gente traz uma produção como essa, ou como nós trouxemos os gigantes da história do Brasil, sempre há esse interesse muito grande por se entender mais o que acontece, ou o que aconteceu com esse país, e como já foi comentado, o reflexo que esse passado pode estar trazendo para o presente. A seguinte pergunta, Marco. Oi, agora eu vou convidar a Amanda Canabarro, do Tricurioso, para fazer a pergunta. Oi, Amanda. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta que é muito relacionada com bastante do que já foi dito, mas eu acho que é importante dar uma frisadinha. Eu queria saber para vocês como é que é o peso da responsabilidade de trazer mais da história para o público geral, porque hoje, em tempos de Enem, onde a gente passa a rodo os conteúdos, porque o que importa, né, querendo ou não, é o vestibular, é o Enem, e tudo passa muito rápido, como é que vocês sentem essa responsabilidade de mostrar as coisas com profundidade, como elas realmente foram? Eu imagino que seja bem interessante e tenso esse projeto, né? Esse processo de ter toda essa responsabilidade de mostrar o outro lado da história. Raul? Bom dia, obrigado pela pergunta. É interessante porque, principalmente quando você comenta um pouco sobre o momento da educação, a proposta que o Enem vem trazendo nesses últimos anos, ela tem realmente um propósito maior de que não é ficar simplesmente baseado nos livros ou na maneira como as histórias são contadas. Né? Nós estamos vivendo um processo já há um bom tempo, desde a chegada da internet, do acesso à informação, onde as pessoas ampliaram em muito a possibilidade de estar buscando informação, de estar entendendo e vendo diferentes opiniões. E eu acho que aí é onde o History se contextualiza também, né? De ter ele um canal com essa oportunidade de dar essa amplitude, de dar essa provocação, como a gente vem falando, de se explorar determinados acontecimentos por diferentes perspectivas, por diferentes opiniões. Porque, na verdade, tudo é polêmico. A gente sempre vai encontrar dois lados sobre o mesmo assunto. E eu acho e acredito que o nosso papel nesse momento é de exatamente entregar tudo isso, de buscar, de consolidar, de formatar e entregar essa informação para que aí a nossa audiência tenha, digamos assim, essa base mais forte, mais consolidada para construir a sua própria opinião. Eduardo? Eu queria... Eduardo? Queria exatamente. Há anos que eu lido com essa suposta incongruência entre profundidade e os meios eletrônicos. É impossível você ser realmente profundo na televisão, no YouTube. Eu tenho o meu programa, você citou o Enem, né? O meu programa no YouTube chama Não Vai Cair no Enem, né? É justamente essa provocação,
né? Então, o que o History busca, o que eu busco, o que todos aqueles que são divulgadores, popularizadores da história, e em alguns momentos tem gente que vê isso assim como quase demonizado, né? Os livros são de divulgação, são de popularização. Sim, são de popularização. A história pode e deve ser pop. Ela não pode e não deve ser apenas pop. Ela não pode e não deve estar apenas na televisão e no YouTube. Mas o YouTube, a televisão, os livros de divulgação, eles têm a função fundamental de despertar um gatilho, um interesse, fazer com que a pessoa volte a se interessar por aqueles temas que, infelizmente, no colégio, foram chatíssimos. Por exemplo, não está na nossa série, mas Tratado de Tordesilhas. Duas potências se recompensam pau e dividem o mundo ao meio, e no colégio isso vira chato. Como assim? Não pode, né? Não pode. Então, o nosso objetivo, nesse caso, o meu particular, o meu trabalho no YouTube e o do History se juntaram, o do Christian, o do Aurélio, o do canal como um todo, ser um gatilho, despertar o interesse, despertar a curiosidade e, sim, alimentar a polêmica, a controvérsia. Queremos polêmica, queremos controvérsia, só que de ideias, de conceitos, de discussão criativa e não dessa polarização estúpida e nociva que a gente está vivendo hoje, inclusive no mundo, né? Hoje, é só ligar a TV. O mundo está aí. Não é esse mundo que a gente quer. A gente quer um mundo de discussão de ideias, jogar para cima, não atirar no abismo. A seguinte pergunta, Marco. Oi, obrigado. Agora, Edianes Parente, do Observatório da Televisão. Edi? Oi. Obrigado. Bom dia para todos. Eu vou otimizar aqui ao máximo meu espacinho, vou fazer pergunta para todo mundo, tá? Mas prometo ser bem rapidinha. Para o Raul, a gente está num ano aí que a produção audiovisual praticamente parou, né? Salvo algumas iniciativas, cinema, televisão por assinatura, né? Principalmente por causa dessa paralisação também da Ancine. Eu queria saber como que vocês viabilizaram a produção, né? Se vocês usaram recursos incentivados ou não, e como que vocês pretendem também rentabilizar isso, né? Como que vocês vão buscar, vai ter patrocínio, como que vocês pretendem viabilizar os recursos da produção. Para o César Sabroso, eu queria aproveitar, eu vi aí que a gente tem colegas da imprensa internacional, eu queria entender se o programa ele só é para o Brasil, se ele é exclusivo Brasil, se ele vai para outros países da América Latina também, ou se os países têm a sua própria versão da história politicamente incorreta. Para o Eduardo Bueno, o Peninha, eu queria só uma pergunta rapidinha para ele já falou bastante, né, da linguagem dele no YouTube, na TV, mas você tem um canal de muito sucesso, né, no YouTube, quase 1 milhão aí de assinantes. Essa sua experiência na TV, você acha que você vai estar agregando um público novo, né, que você vai estar na TV por assinatura, levando aí esse teu formato de entertainer com informação, né, histórica? Você acha que você vai estar levando um povo novo para a TV, ou você vai acabar levando também esse povo da TV para o seu canal? Como que você trafega aí, né? Como que você vê a tua linguagem trafegar nesses dois mundos? E, por fim, para o Christian, que é um acadêmico muito conceituado, né? A gente sempre vê essa dificuldade da academia em falar com o público de massa, né? Eu não entendi se você aparece na tela ou não, né? Se você só dá apenas a consultoria para o programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua empreitada aí na mídia de massa, embora seja TV por assinatura, é um público muito amplo, né? Como que a academia vê isso, como você, como acadêmico, vê essa oportunidade ou esse desafio? Obrigada, gente. Desculpa se eu me estendi muito. Obrigado, Lianes. Vamos começar com Raul. Raul. Ok, obrigado. Obrigado.
Sendo prático nas suas perguntas, com relação à produção em si, sim, nós utilizamos o recurso da Ancine para gerar essa produção, em parceria com o Estúdio Fly. Nós já tínhamos, como foi comentado, feito grande parte dessa produção antes de começar todo esse processo, e eu concordo com você, a gente vem enfrentando algumas dificuldades para continuar com as outras produções, não só pelo processo hoje como está de liberação dentro da própria Ancine, em função da pandemia, mas também o como fazer, né? Nós passamos aí por um período de portas fechadas, por um bom tempo, as produtoras já voltaram, de alguma maneira, a trabalhar com todos os cuidados, então isso, de alguma maneira, já está nos fazendo retomar alguns projetos que estavam planejados antes disso tudo acontecer. E com relação a como monetizar, digamos assim, esse conteúdo, nós temos hoje como princípio buscar o conteúdo que agregue a canal, que agregue essa relação com a nossa audiência. E a partir daí, sim, se possível, vamos estar buscando patrocínios, buscando clientes que queiram estar junto com a gente contando essa história. Então isso faz, digamos assim, um pouco o processo normal como a gente vive o nosso dia a dia hoje quando a gente trata das produções originais. Ok? César, acho que agora Elianes, com respeito à segunda parte de sua pergunta para mim, vou responder muito direto. O compromisso do History é criar ou generar mais conteúdo, mais episódios, mais temporadas, mais plataformas, mais ferramentas, mais ativações, mais eventos. Mesmo com pandemia ou sem pandemia, temos que reinventar-nos e transformar-nos e encontrar uma maneira melhor de trabalhar juntos e produzir mais. Mas eu acho também que é muito importante conhecer que todos os conteúdos que produzimos no Brasil não somente são exclusivos para o Brasil. É muito mais relevante para o Brasil e para o Brasil, mas também temos todos os conteúdos disponíveis em nossas plataformas de VOD e ex-VOD para toda a América Latina e, inclusive, para History no espanhol aqui nos Estados Unidos e também para Portugal e para outros países da Europa como Espanha. Então, eu acho que temos que pensar não somente em produtos que estamos gerando por Brasil e para Brasil, sino também nas possibilidades de amplificação de nosso conteúdo e de nossa história para todo o mundo. A segunda pergunta é para Eduardo, que é um American Idol do YouTube. Eu vou começar respondendo a pergunta que foi feita por Christian. Sim, ele aparece na série, ele não está apenas por trás, ele aparece e tentou me eclipsar, mas não conseguiu. Ele tentou brilhar mais do que eu, mostrar-se mais bonito, mais inteligente do que eu, no que fracassou rotundamente, como você vai poder comprovar a partir de domingo. A segunda coisa é que sim, claro, excelente a tua pergunta. Eu acho que pode haver uma sinergia entre o meu canal, com 1.890.000 seguidores, e o History. E eu gostaria que houvesse uma troca entre esses dois públicos. E no meu público específico lá do meu canal, é muito legal, porque isso já revela o quanto as pessoas ainda são preconceituosas. Porque vários que ainda não viram a série, eu não acredito que você vai fazer essa série, sabe? E já outros dizendo, que bom que finalmente você vai fazer essa série. Como é que as pessoas podem falar de alguma coisa que ainda não viram? Mas é assim, os humanos são assim. Eles comentam e emitem conceitos sobre coisas que eles sequer conheceram. A série ainda não existe. Como é que alguém está se posicionando sobre ela? Né? Então, eu espero que haja uma interação. Né? O próprio History também já divulgou coisas, e aí também há esse tipo de comentários, né? Porque nessas redes as pessoas acham que elas podem dizer o que elas querem. Elas, na minha opinião, elas não podem dizer o que elas querem quando elas estão indo, quando elas estão comentando sobre coisas que não conhecem. Elas não têm como conhecer essa série. Eu acho que vai haver uma interação, eu acho que nós podemos trabalhar juntos, e eu já tomei a liberdade de trazer esse contrato, já está assinado por mim, só falta o Raul assinar, que é o contrato que vai realmente ligar o meu canal ao History, né? E eu gostaria aqui na frente da imprensa de dizer que eu espero que, afinal, o Raul está ali já, a caneta Bic. Infelizmente, é uma caneta Bic a dele. Eu preferia que fosse caneta, digamos assim, Montblanc, mas o que a gente vai fazer? Agora o Christian vai responder o que eu já respondi. Agora eu acho...
eu acho que para não eclipsar a lindo Eduardo, vamos falar agora direto com Christian. Christian, você aparece e como você aparece na série? Segura aí, Eduardo. Não, eu apareço bastante. Fico até contente, embora eu não tivesse suficientemente magro, se eu não tivesse suficientemente com o cabelo cortado. Mas eu apareço bastante na série. Eu fiquei muito contente por causa disso. Tá? Tô meio gordinho, mas eu tô contente. Mas eu vou, agora falando de série, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que essa segunda temporada do History Channel é uma espécie de sonho de um acadêmico. É uma coisa que a gente não acredita que seria possível fazer. Porque a gente fica na academia, trancado, fechado e tal, produzindo, pensando e tal. Eu sempre fui um cara ecumênico, tolerante, coisa que também não é muito frequente na academia. Então, assim, o meu interesse é a cultura política brasileira. Então, eu tenho orientando que é liberal, tenho orientando que é socialista, tenho orientando que é conservador. Não tenho problema com isso, porque isso existe, isso está no mundo. Né? Mas a questão é como é que isso vaza para o mundo de baixo, entre aspas, que não é embaixo do ponto de vista qualitativo, mas é embaixo do ponto de vista do mundo normal, quer dizer, que está embaixo da Torre de Marfim. O ponto é o seguinte, como é que você consegue transmitir essa tolerância, essa diversidade de visões para um público mais amplo? Né? Porque o que acontece? A história costuma ser, na verdade, uma extensão da política. É um exercício de política retrospectiva. E assim ela é mobilizada pelos partidos e pelos grupos, né? De maneira facciosa. Então, cada qual conta a história que lhe interessa. Num momento de polarização, a história retorna como alguma coisa importante. Mas quando ela retorna também na chave da mobilização facciosa. Entendeu? Então, o que acontece? O sonho do acadêmico, desse acadêmico aqui, era conseguir ter a possibilidade de conseguir encontrar pessoas que estivessem preocupadas ao mesmo tempo com a qualidade, né, e também com o entretenimento, que se estivessem dispostos, na verdade, a transmitir estivessem comprometidos com o mesmo projeto. E esse foi o caso do History, esse foi o caso do Eduardo Bueno, entendeu? Então, nesse sentido, foi uma coisa ótima. Eu me lembro que a gente sentou, uma época aí, eu e o Aurélio, a gente sentou, começamos a discutir quais seriam os episódios, entendeu? E como ele mesmo falou, foi assim, não, a gente vai entrevistar aqui, falando de Bandeirantes, né? Tem um jesuíta, sim, mas tem que chamar o índio, tem que chamar o cara da Fiesp, entendeu? Então, eu acho que foi um sucesso. Eu acho que funcionou. Muito obrigado. Entendeu? Que conseguiu. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a todos os jornalistas. Agora vamos a compartilhar com vocês um vídeo, clipe. Eduardo e Christian, vocês têm que opinar rapidinho e criar polêmicas também. Polêmica bem-vinda aqui, para que você nos ensine mais sobre a história brasileira que ninguém conhece, que todos vamos a conhecer somente com Guia Politicamente Correto 2. Então, o primeiro clipe é de Bandeirantes. Bom, se alguma rua, ponte ou monumento tem o nome de uma pessoa, é porque essa pessoa deve ter sido alguém muito importante na história de um país, certo? Agora imagina não ser nome de rua, mas nome de estrada. Portanto, se o Fernão Dias, se o Anhanguera e se o Raposo Tavares são hoje nomes de estradas importantes do Brasil, é porque eles certamente mereceram essa honraria. Não é? Esses homens são, em grande parte, responsáveis pelas fronteiras brasileiras. Esses homens são, em grande parte, responsáveis pela história que se desenvolveu e se criou. A gente não teria Minas, a gente não teria o Rio de Janeiro como ele é, a gente não teria São Paulo como ela é, a gente não teria o Sudeste rico se não fossem os bandeirantes. Os bandeirantes é uma coisa impressionante, eles foram fundando todas as cidades do interior do Brasil. Eles chegaram a Goiás, Goiás Velho. As conquistas que os bandeirantes fizeram são reais. Boa parte das estradas que saem de São Paulo e cortam o Brasil são caminhos que os tupis seguiam e que os bandeirantes fixaram. A coroa portuguesa é uma coroa fraca. Ela não tem como sozinha providenciar a colonização do Brasil. Então o que acontece é que ela precisa contar com a espontaneidade, com o esforço da nobreza da terra. A nobreza da terra eram essas antigas famílias que diziam ter chegado ao Brasil para servir no esforço da expansão da fé e da conquista contra os índios. A diferença é que eles não estavam abrindo caminho porque eles queriam abrir caminho.
Eles não estavam abrindo caminho porque eles queriam ser grandes expansionistas. Eles não estavam abrindo caminho para popular lugares, povoar, criar novas vilas. Eles estavam indo cada vez mais longe para procurar novos indígenas, porque eles tinham acabado, aniquilado as populações indígenas no Planalto de Piratininga, depois na região do entorno de São Paulo, e aí eles precisam ir cada vez mais longe para conseguir novos escravos. Agora, rapidinho, Christian, sua opinião. Sobre o episódio dos Bandeirantes, eu sou suspeito, eu acho todos ótimos. Acho excelente, entendeu? Eduardo, justamente porque ele deu uma Eduardo, visão que não é uma visão oportunidade, né? Eduardo, agora você tem a oportunidade que você procurava. Fala. Eu não quero causar polêmica, eu só quero dizer que se não fossem os Bandeirantes, nós estaríamos falando espanhol que nem o César, e graças a Deus estamos falando a língua de Camões. Não, é óbvio que é uma brincadeira, né? O processo expansionista foi importante para o Brasil, mas o custo em vidas humanas foi terrível. A gente tem que levar em conta esses dois lados. Expandiu o Brasil, mas escravizou e matou muita gente. Mas é por causa disso que estamos falando português. Agora queria apresentar a vocês um vídeo que eu acho que vai ser controverso originalmente. O vídeo dos jesuítas em Bartira, uma história inesquecível para o Brasil. Você já ouviu falar da Índia Bartira? Bom, ela era a filha do Morubixaba, do chefão, malado, o cacique, como a gente diz, né? Tibiriçá. E também era mulher do famoso João Ramalho, o patriarca dos bandeirantes. A Bartira verdadeiramente se converteu ao catolicismo. Ela foi um exemplo bem-sucedido da catequização feita pelos jesuítas. Será que foi mesmo? A Bartira é convertida pelos jesuítas. E ela, quando ela é convertida, ela se sente culpada por todos os pecados que ela cometeu a vida dela inteira. E ela passa a se persignar, o que significa que ela se punia fisicamente pelos pecados que ela cometeu a vida inteira. Vira muito piedosa, era uma mulher de posses, ou seja, era casada com João Ramalho, filha do líder local. Então ela faz grandes doações generosas. Os padres frequentavam a casa dela e no fim da vida dela, ela desenvolve, enfim, uma doença venérea. E essa doença venérea faz com que ela tivesse um cheiro muito forte. E os padres, então, um deles, o Anchieta, diz numa carta que o padre, fala lá o nome do padre, era um padre tão grandioso nessa coisa de Deus que ele supera o cheiro da Bartira para poder acompanhá-la nesse caminho dela no paraíso, agora que ela era uma senhora tão piedosa e que tinha cometido tantos pecados. Foi bem sucedida a conversão da Bartira? Então, foi bem sucedida a conversão da Índia Bartira, Christian? Mas depende, né? Ela virou católica, não virou? Então foi bem sucedida. Ela ficou feliz da vida? Não, mas virou católica, não foi? Então, depende do ponto de vista. Eduardo, por que provoca tanta controvérsia, tanta polêmica a história dos jesuítas no Brasil e um exemplo com a Índia Bartira? Por quê? Os jesuítas foram polêmicos no seu próprio tempo desde o momento de sua criação. E quando eles chegam no Brasil, eles provocam uma polarização inacreditável. Eles racham a colônia ao meio. Aqueles que defendiam a obra dos jesuítas, que em tese defenderiam os índios e os protegeriam da escravidão, o que é fato, embora alguns deles tivessem escravos, e aqueles que eram a favor da escravidão. E ainda tem uma complexidade maior que, sem ser o Nóbrega e o Anchieta, que eram jesuítas portugueses, os demais jesuítas das missões eram jesuítas espanhóis. Então ainda cria um confronto entre as duas coroas, Portugal e Espanha, e ainda as questões religiosas, as questões morais, as questões da escravidão, servidão natural dos povos inferiores ou não. Ou seja, é um tema que está vivo ainda hoje e que a gente não foi capaz de resolver. Mas que o History vai resolver para você. Não vai. Eu adoro que você fique tão apaixonado com a história do Brasil e com History. E finalmente eu preciso que você convide a todas as pessoas que estão aqui com nós a assistir a Guia Politicamente Correta temporada 2 com o lindinho de Eduardo Bueno.
Então, as pessoas estão a fim de falar do programa, já falam antes de ter visto. Então, o que eu convido é o seguinte: você quer discutir o Guia Politicamente Incorreto? Você quer saber qual é a diferença entre a primeira temporada e a segunda? Você quer saber se o programa é de esquerda ou é de direita? Você quer saber se o programa é escola com partido ou escola sem partido? Você quer saber qual é a nossa opinião sobre a eleição Trump e Biden? Você vai saber, mas vai ter que ver a série inteira. E aí, daqui a 200 anos, a gente volta a falar com você, porque a história precisa de um tempo para definir. Christian, agora a oportunidade de você de convidar todo mundo para assistir. Ah, gente, venham pelo amor de Deus, porque coisa igual vocês não... Vocês estão vendo já. Vocês já viram a série dos Grandes Gigantes, vê essa série essa maravilhosa da América Latina na Guerra, né? E essa série da segunda temporada tá boa demais. Tem episódios que são todos provocativos e, ao mesmo tempo, tratam do que é provocativo com uma delicadeza, com uma profundidade, com uma acessibilidade que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Eu tô lá, domingo às 19 horas, sentadinho, bonitinho, vendo a estreia. Vocês devem fazer o mesmo. Então, Raul, você é o amigo de todos, você é gerente-geral e finalmente você tem as palavras finais para para convidar todo mundo a assistir. Ok, em primeiro lugar, novamente gostaria de agradecer a participação de todos vocês, das perguntas, que nós estamos à disposição, caso tenha alguma outra questão, alguma outra dúvida que tenham com relação à série, estamos totalmente à disposição. E como os dois já comentaram e um pouco de tudo que vocês viram, vai ser algo realmente muito interessante. Então, eu espero ver vocês também todos juntos, domingo, a partir das 7 horas da noite, a ver o lançamento da nova temporada do Guia Politicamente Correto. E como um premium, para esse primeiro dia, nós vamos já estar exibindo 2 episódios. Então, conto com a participação, com a presença de todos vocês no History. Ok? Muito obrigado a todos nossos amigos de imprensa, muito obrigado a nossos afiliados, muito obrigado Eduardo, Christian, Aurelio e Raul, e assistir a estreia inédita do Guia Politicamente Correto este domingo 8 às 19 horas, somente por History no Brasil. Obrigado a todo mundo, bendições. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Você vive sozinho e não pode contar com ninguém. É um baita trabalho para uma só pessoa. É muito esforço. Sua força de vontade é o único meio de alcançar suas metas. É sempre um desafio maior fazer as coisas sozinho, mas a recompensa é saber que você consegue. Não é um lugar fácil de viver, mas você consegue encontrar o que precisa para sobreviver. A Terra proverá para você. Sobrevivendo abaixo de zero. Episódio inédito. Sábado, no History. Nem todos sabem, mas formas de vida alienígena já fizeram contato. E não vieram em paz. Alienígenas do Passado, episódios inéditos. Sábado às 10h20 da noite. Disponível também no History Play e History On Demand. Sabe aquela visita que dá opinião em tudo? O nome da loja vai mudar. Precisamos melhorar o logo, precisamos de embalagem. Não gostei. Aqui, não. Mas que no fim sempre tem razão? Olá. Esse é o Marcos. Ficou tão lindo. Muito obrigada. De verdade.
Obrigado por vir. Você é ótimo. De terça a sexta, O Sócio, às 7 da noite, no History. Diz a lenda que um homem poderoso tinha o poder de alterar a realidade com suas histórias. Suas histórias estranhas foram capazes de confundir até as mentes mais sábias. Agora estamos todos sob o seu domínio. Sábado. A natureza cobra caro. E eles estão dispostos a pagar o preço. Eu sinto que a vida está sendo sugada para fora de mim. Em Sozinhos e sobrevivendo abaixo de zero. Não há muitos lugares onde se pode viver assim. Eles vivem tudo ao extremo. Liberdade! Sábados de sobrevivência. A partir das 7h50 da noite. No History. Nesse ramo, os itens pequenos são importantes. E aqui tem um monte deles. Esses não são sapatos comuns. Olha isso, Frank. Vem ver. O sapato do Frank Sinatra, cara. São os sapatos. Strangers in the night. E essa não é só uma medalha enferrujada. Oh, cara. Medalhinha do Elvis Presley é a medalha. E pensa só, você usando o sapato do Frank Sinatra e isso aqui... Precisar de guarda-costas. Eles não são meros colecionadores. Olha aqui, Star Trek. Harlem Globetrotters, Muhammad Ali. Eu prefiro as panteras, sabe? São os caçadores de relíquias. Episódios inéditos. Toda segunda, às 8h40 da noite. Disponível também no History Play e History On Demand. Será que essa ilha do Canadá esconde mesmo algum tesouro? O que pode ser tão valioso a esse ponto? Alienígenas, piratas, aventureiros. Quem teria deixado as pistas para trás? Se nada foi descoberto até agora, então essa maldição é um mito. Mas e se não for? A Maldição de Oak Island. No History. As pessoas se importam com a verdade? A gente não está sendo mais... Existe uma coisa que se chama o viés de confirmação. A notícia falsa, ela dialoga com os nossos desejos. Que a verdade dói. A mentira sempre fez parte do jogo político. Imagens fora de contexto, manipulação de fotografias. Um fenômeno que é ampliado pelo uso das redes. Cada um de nós é uma mídia. No momento da hiperpolarização, os dois lados eles estão praticando o mesmo tipo de erro. E a gente também está destruindo a democracia. A Verdade da Mentira. Especial. Estreia domingo, 8 de novembro, às 8h45. Uma produção original do History. A famosa canção de aniversário deles. Parabéns! Não é todo dia que comemoramos 20 anos. Yes! Nesse tempo todo cabe muita história. Conquistas inesquecíveis. Jeitos diferentes de ver o mundo. Ele é uma figura ímpar. Tudo aqui vai mudar. Todas as coisas. E muita novidade. Pensando bem, comemorar 20 anos é uma baita experiência. Feliz aniversário. Ele sim sabe o que tá falando. Que legal.